pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula pelo Instituto Federal de São Paulo, campus São José do Rio Preto, aula de banco de dados, né? Introdução ao banco de dados, IBB-SQL. Na data de hoje, eu vou mostrar para vocês uma parte importante aí, que é a ferramenta SQL Server. Essa ferramenta ela é encontrada no mercado, é um SGPD concorrente aí do Oracle. Ele é muito aceito, principalmente aí nas empresas, para fazer aí a gestão da base de dados. Então, só checando aqui, gravando a aula. Aqui o modo de gravação, minha tela está compartilhada, então tudo que eu passar aqui vai aparecer. Depois eu disponibilizo esse link para vocês lá. Então, pedi para vocês lá que vocês precisavam de baixar o SQL Server. Então, eu vou mostrar aqui essa aula de hoje, como é que a gente trabalha com o SQL Server. Inicialmente, quando a gente trabalha com o SQL Server, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subir o serviço do SQL Server. Então, você pode vir aqui, ó, em todos os arquivos aqui, para ver se eu acho o meu aqui, né? E aqui eu estou no Windows 10, né? Então, iniciar. Windows 11, né? Todos os aplicativos. Bom, aí você precisa de achar a instalação do SQL Server aqui, ó. Microsoft SQL Server, tá vendo? Tem essa, quando você vai em todos os arquivos aqui no iniciar, você acha a instalação do SQL Server aqui, ó. Ok? E nessa instalação aqui, provavelmente a gente vai achar esse carinha aqui, ó, que é a minha aqui, nessa instalação não está aparecendo. Ver se eu tenho. Geralmente aparece ele aqui. A gente está aqui em SQL Server. Tem que aparecer esse aqui, ó, chamado SQL Server Configuration Manager. Então, se você não localizou ele aqui, igual no meu não está aparecendo, você vem aqui e digita, né? SQL Server Configuration Manager. SQL Server Configuration Manager, para ele localizar esse Configuration Manager no seu menu aqui, ó. Porque se ele não aparecer aqui, não dá para a gente carregar o serviço. Então, quando a gente instala o SQL Server, esse serviço aqui, ó, chamado SQL Server Configuration Manager, ele é recurso para a gente poder startar o SQL Server. Então, ó, se você vier aqui digitar SQL Server Configuration Manager, né? Configuration Manager. E ele tiver instalado, ele vai aparecer aqui para você, ó. Eu fixei o meu aqui na barra de tarefas aqui, ó, para facilitar, olha. Então, eu vim aqui e configurei ele aqui na barra de tarefas aqui, ó. Ele está aparecendo para mim aqui, ó. Esse configuration, esse serviço aqui. Esse serviço aqui, se você tiver acesso a ele, a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em serviços, ó. Clicou aqui em serviço, você vai ver os serviços do SQL Server instalado. Então, inicialmente, todos eles aqui podem estar parados, ó. Então, eu vou parar esse aqui, para mostrar que, inicialmente, eu tenho que subir o serviço utilizando esse aqui, ó, SQL Server Configuration Manager. Vou parar e vou subir esse serviço. Se esse serviço não estiver ativo, a gente não consegue usar o SQL Server. Então, esse é o banco de dados. Então,
No Windows, o SQL Server funciona como um serviço, então eu tenho que subir esse serviço. Então veja que nesse momento, ó, quando eu acessei essa ferramenta aqui, o SQL Server Configuration Manager, ele tem esse vermelhinho aqui, é fácil de identificar, esse daqui, ó, e ele está lá naquele menuzinho da instalação do SQL Server. Então você vai lá, eu fixei ele aqui, ó, mais fácil para mim trabalhar. Você vem aqui, ó, e verifica que todos os serviços estão parados. Enquanto esse serviço estiver parado, a gente não usa o SQL Server. Então, por exemplo, eu vou subir o serviço do SQL Server. Está parado, botão direito aqui, iniciar, ou você clica aqui e clica nesse botãozinho aqui para startar. O que a minha máquina está fazendo agora? Ela está subindo esse serviço. Enquanto ela não subir esse serviço, não será possível utilizar o SQL Server. Bom, então o serviço está em execução, olha. A partir desse momento, eu consigo trabalhar com o SQL Server, só que agora eu preciso da interface para trabalhar. E essa aqui, ó. Então, a interface, depois que você subir o serviço, você pode fechar essa janela do SQL Server Configuration Manager, porque agora eu vou precisar de uma ferramenta, porque o banco já está startado, só que eu preciso de uma ferramenta para mim trabalhar. Então, eu posso minimizar isso aqui, ó. Eu vou procurar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta se chama SQL Server Management Studio. Então, se você vier aqui no inicial e escrever SSMS, que é as iniciais de SQL Server Management Studio. Lembrando que esse SQL Server Management Studio aqui, você tem que baixar ele separado do SQL Server Express. Então, ele é uma ferramenta separada. Você tem que instalar ele, baixa ele e instala. O meu já está instalado, olha. Então, tá vendo? Ó, como é que eu procuro a interface para mim trabalhar com o banco? Chama MSSMS, Microsoft SQL Server Management Studio. Então, eu coloquei lá, ó, SSMS. Então, clicando aqui, ó, você vai abrir esta ferramenta para você trabalhar. Lembrando que na sua máquina provavelmente vai demorar entre 1 minuto para abrir, porque ela demora para fazer isso. Ok? Ela demora para fazer isso. Enquanto ela está carregando aqui, está carregando, o que eu vou fazer enquanto ela está carregando? Eu vou mostrar para você os arquivos que a gente vai usar na aula de hoje. Ok? Tá vendo? Ele está carregando. Ó, Microsoft SQL Server Management Studio. Essa tela aqui, às vezes, dependendo da máquina, demora até 1 minuto. Então, enquanto ele está carregando aqui, eu vou explicar para vocês o material da aula de hoje. Então, estou abrindo aqui o Explorer e o material da aula de hoje. Vou mostrar para vocês aqui. E é esse aqui, ó. Vou pegar a aula de hoje aqui. Ele está no dia 7. Isso aqui eu vou deixar lá no Moodle para vocês. Então, vai ter 2 arquivos lá no Moodle. Na verdade, vai ter 3, né? Vai ter o link também da gravação dessa aula. Então, lá vai ter 3 arquivos, olha. Vai ter o backup do banco, né? Vai ter esse gabarito da parte 1 aqui, que é o código SQL. E vai ter um link lá também, que é a gravação dessa aula. Então, aqui está o backup do banco. O que é o backup do banco? Bom, nós já aprendemos nas outras aulas fazer a parte de modelagem e projeto de banco. Agora nós vamos trabalhar com uma parte mais de consultas, visões, funções e procedures. Para isso, eu preciso de um banco de dados que já tenha dados. E esse banco já tem. Só que esse banco você não tem ele na sua máquina. Por isso que eu vou colocar o backup lá e através do backup a gente vai restaurar o banco. E aqui vai estar a parte da aula. Então, esses 2 arquivos aqui, mais o link dessa aula, é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Então, vamos ver, ó. Ele já carregou o Microsoft SQL Server Management Studio, aí ele pede para você o nome do seu servidor. Você vai clicar aqui, ó, procurar, e vai abrir aqui, ó, e vai localizar a instalação na sua máquina. Cada máquina vai ter um nome aqui. Olha, o meu é Chico HP, vai ter o nome do servidor e o nome da instância, ok? Né? E aí, você pede autenticação pelo Windows, por quê? Porque como o Windows é o sistema operacional e o SQL Server é da Microsoft, ele consegue autenticar pelo usuário master do SQL, do Windows. Manda conectar aqui. Como eu subi o serviço aqui, olha, esse serviço já estava startado, tá vendo ele startado aqui?
Então, nesse momento, como o serviço está startado, eu consigo acessar o banco. Então, esse é a cara do SQL Server para as próximas aulas. Vendo? O nome do servidor, o nome que eu dei para a instalação do SQL Server, versão 15, que é o 2019, né? E eu estou com o meu servidor aqui, é Chip HP. Okay? E eu conectei com o usuário Chip. Então, está aqui, ó. Esses tambores aqui diz quais são os meus bancos de dados que nós vamos trabalhar. Se você olhar para o material que eu deixei hoje aqui, o material que eu deixei hoje aqui, o banco chama BD Cartão de Crédito, né? Vou colocar o nome dele aqui para IFSP. Então, vai ser esse nome aqui, ó. Então, o que acontece? Se eu olhar para o meu SQL Server, não tem esse banco aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo chamado Restore. Eu vou trazer o banco para cá, porque como eu preciso de um banco que já tenha dados, então eu vou fazer esse Restore. Então, estando aqui, ó, o que nós vamos fazer agora? Eu vou buscar esse backup aqui, eu vou restaurar ele para que eu possa ter condições de trabalhar. Então, veja que nesse momento aqui, cada tamborzinho desse é um banco de dados. Na instalação de vocês, provavelmente não vai ter nenhum, ou vai ter 2 ou 3 aqui só de exemplos. Então, como é que eu faço para restaurar, buscar aquele banco de dados que eu tenho o backup dele? Então, eu vou fazer assim, ó, botão direito, terceira opção, restaurar banco de dados. Ele vai carregar uma interface para mim, vou maximizar ela, vou clicar aqui em dispositivo, porque isso está num dispositivo de backup. Vou clicar nos 3 pontinhos aqui, vou adicionar na próxima tela, que é selecionar onde é que está o dispositivo de backup. E aí, no meu caso, ele está aqui nesse J aqui, ó. Ok? Ele está nessa data aqui, ó. 7 de novembro. Dentro do 7 de novembro, tem essa aula de hoje e esse banco aqui, ó, cartão de crédito com extensão BAC. Dá um clique aqui, ok. Mais um ok aqui. E aí, ele vem aqui, ó, né, o banco de dados destino. O destino, ele vem com o nome de FATEC, porque quando eu gravei lá na FATEC. Então, eu vou colocar IFSP aqui, ó. Então, como é que vai chamar esse banco para mim? BD, cartão de crédito e IFSP. E aí, ó, eu vou restaurar o banco. Lembra, o banco não está na minha máquina, ele está numa cópia de backup. Então, eu vou restaurar ele. Ok. Fiz a restauração. Como é que eu sei que eu fiz a restauração? Dá uma atualizar aqui, ó, botão direito, atualizar. Abro o maisinho aqui, pela ordem alfabética, ó, BD cartão de crédito, tá aqui. Se eu abrir o maisinho aqui, eu vejo as tabelas aqui. Vejo as tabelas aqui. E se eu quiser ver como é que está o relacionamento, eu venho no diagrama aqui, ó. Venho no diagrama aqui. Daqui a pouco eu vou falar um pouco desse diagrama aqui, né? Eu vou trocar o nome aqui, né, para ficar com o nome da nossa instituição. Ele está carregando aqui, dependendo do processador que você tem, às vezes demora um pouquinho. Vou só trocar o nome aqui, ó, né? IFSP, São José do Rio Preto, né? Projeto cartão de crédito. Né? Isso aqui é uma etiqueta, então você pode trocar o nome, ó. IFSP, e nós estamos aí no curso FIC, né? IBDSQL, né? Professor Chico. Ó, isso aqui é só uma etiqueta. Se alguém entrar aqui, né, sabe que a instituição é o IFSP, esse é um projeto do cartão de crédito, né? A gente gasta no cartão de crédito, paga, e o curso FIC. Beleza, ó. Você fez isso, você pode vir no disquete duplo aqui e gravar. Ó. Então, a partir de agora, ele já está gravado. Se eu fechar esse diagrama e voltar aqui, ó, em diagrama de banco de dados, der 2 cliques aqui, ó, ele já aparece com ele atualizado. Maravilha, mas o que eu vou fazer hoje, né, vai ser consultas, visões, funções e procedures. Vou passar por isso, vou deixar alguns exercícios para ser feito no final da aula. Então, o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu estou com acesso ao banco, eu precisava de um lugar para digitar código. Então, o que eu vou fazer? Eu posso colocar uma nova consulta aqui, olha, tá vendo? Colocar uma guia aqui de consulta, vai aparecer uma guia aqui.
uma guia de consulta aqui. Ele apareceu. Então, agora eu estou com duas guias. Estou com a guia do diagrama e estou com a guia do código SQL. Só que o que acontece? A aula de hoje, eu não vou digitar código. Eu já vou pegar um código pronto, porque eu vou passar exemplo para vocês. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir aqui um código SQL. Então, veja que são duas coisas diferentes na aula. Esse aqui é o backup. Ó. Então, esse backup eu já usei. Eu já fiz o restore dele. Agora, eu vou abrir esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, vou trocar a data aqui, né? Aula do dia 7/11 de 2022, né? Beleza, já troquei a data dele aqui, então eu vou abrir esse arquivo aqui. Ó. Por quê? Porque esse aqui foi o backup, eu já fiz o restore dele, já retornei ele para o meu servidor aqui, para a minha máquina. Agora eu vou abrir esse arquivo aqui. Então, estando aqui na interface, ó, né, eu vou voltar para a interface. Ó, né, fechei aqui. Agora, estando na interface, eu venho em abrir. Esse aqui é o Windows. Ó, abrir arquivos e vou apontar lá para aquela pasta. Vou apontar para aquela pasta. Aquela pasta está no J da minha máquina aqui. Ó. Este computador. J. Dentro do J, aula de hoje. Dentro da... Né, esse aqui. Ó. Abrir. Pronto. Agora ele vai me trazer para cá. Eu vou dar um zoom aqui. Né, ó. Vou dar um zoom aqui. Ferramentas, opções. Fontes e cores. E aí eu vou colocar aqui 24, né? Mas tomara que ninguém me processe, né? Vou colocar uma letra aqui, ó. T de Roma, que é mais forte, e vou negritar. Então, agora presta atenção que aumentou aqui essa parte de escrita aqui. Então, presta atenção, nós vamos começar agora. Eu vou falar um pouco da linguagem SQL. Né? O que é a linguagem SQL? Né? Linguagem SQL, né? Linguagem SQL é a linguagem do SGBD, né? R, né? Que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional. Então, essa linguagem SQL é o que nós vamos aprender a partir de agora. A gente já tinha dado um pouco de contato com vocês, com Create, com Insert. Agora, nós vamos trabalhar com a parte de consultas, né? Então, olha, o projeto, né? Quando tem barra, asterisco, barra, ele vai ficar verde. Tudo que for verde é comentários. Então, isso aqui é comentário de várias linhas, ó. A hora que o interpretador passar por aqui, ele não vai executar isso aqui. Por que não vai executar? Não vai executar porque isso aqui foi comentários e comentários não são executados. Mas eles são muito importantes para que a gente possa documentar o que a gente está fazendo. Então, ó, esse é o projeto do banco. IFSP São José do Rio Preto, a data de hoje, né, professor Chico, objetivo, trabalhar com consultas, visões, né, funções, história de procedimento em banco de dados. Beleza, eu fechei aqui. Agora, se eu quiser comentário de uma linha só, eu coloco 2 tracinhos, ó. Presta atenção que não é underline, olha. Se você colocar isso aqui, vai dar erro, tá vendo? Tudo que tiver sublinhado aqui é erro. Então, quando você comenta aqui, percebe que ele fica verde. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é rodar esse comando aqui, ó, é dizer para o meu servidor, porque veja quantos bancos eu tenho aqui. Ó. No meu caso, como eu trabalho com banco e lá na empresa, provavelmente tem vários bancos de dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o SGBD aqui qual dos bancos que eu vou trabalhar. Mesmo que você tiver um banco de dados só na sua máquina, você tem que avisar. Então, quando você roda o use aqui, ó, presta atenção. Executei aqui, ó. Como é que faz para executar código? Você seleciona ele com o mouse, vem aqui no botão executar e executa. Quando você executa, ele divide a tela. Se der erro, vai aparecer uma mensagem em vermelho aqui. Se não der erro, vai aparecer comando concluído com sucesso. Como você deu use, presta atenção que a partir de agora, nesse quadradinho aqui, tem um banco. Mas se você abrir aqui,
você pode alternar entre os bancos que você quer trabalhar. Lembra, o SGPD não sabe o banco que você quer trabalhar, você tem que avisar para ele. Então, nesse momento, olha, eu posso alternar entre os bancos. Olha, troquei de banco. Ó. Como é que eu troco de banco? Eu posso abrir essa janela aqui e alternar os bancos que eu quero ou posso rodar o use. Ó. Como eu estou em linha de código, eu rodei o use. Ó. Então, a partir de agora, eu olho lá em cima, eu sei que eu estou no banco de dados, cartão de crédito, embora tenha mais bancos aqui. E olha nessa linha de status aqui, ó. Eu tenho o nome do servidor, o nome da instância do SQL Server, o servidor, quem é que logou lá, que foi o Chico. Eu estou no BD cartão de crédito, ó, ok? Então, o primeiro comando nosso foi para abrir o banco, dizer para o SQL Server qual banco eu estou trabalhando. Bom, então vamos começar agora primeiro exercício. Nós vamos fazer o seguinte, a partir de agora, será muito importante aqueles conceitos que nós trabalhamos em projeto e modelagem de banco. Por quê? Porque quando eu faço o projeto lá, as minhas tabelas estão relacionadas, olha, e tem chave primária. Então, como é que é esse conceito aqui? Esse conceito aqui, olha, tá vendo? Ó, ID, chave primária, pelo padrão que eu trabalho, né? Nome do cliente, sobrenome. Isso aqui, guardado as devidas proporções, é o que o BR modelo faz. Então, ó, se eu vier aqui, ó, marcar aqui, pegar o botão direito, mandar exibir padrão, olha lá, exatamente o que você fez lá no BR modelo. Olha, tá vendo? No BR modelo você tinha isso aqui, ó, né? Lá você colocava, se ele era inteiro, se ele era varchar, né? Chave primária tem essa chavinha aqui, ó, os tipos de dados aqui, ok? Quando não está marcado aqui, é o not null, né? Não permitir, not null é obrigado à digitação. Só que se eu deixar assim, fica muito poluído. Então, eu venho aqui no verde, no azul, clico com o botão direito e mando exibir e mando só o nome das colunas. Aí ele diminui um pouquinho o tamanho das minhas tabelas para ficar um diagrama onde eu possa ter a visão total do projeto. Mas a qualquer momento você pode vir aqui no banco, olha, tá vendo aqui, nesse chamado pesquisador de objetos, você pode dimensionar isso aqui, ó, e pode até esconder esse pesquisador de objeto, tá vendo? Não clica no X, clica na taxinha, tá vendo? Quando você clica na taxinha, a janela que você tem aqui, a guia que você tem aqui, você tem mais espaço. Quando você precisar, você vem e fixa ele de novo aqui, ó. Então, de vez em quando, esse pesquisador de objeto vai estar aqui nessa janela aqui. Se você clicar aqui, ó, sem querer, você tirou ele daqui. Você vai em exibir, ó, e pesquisador de objetos. Ele volta para cá, tá vendo? Ele volta para cá. Clicou aqui sem querer, sumiu ele, exibir, pesquisador de objetos, e ele vem para cá. Ou F8, né? Porque quando você vem em exibir, ó, o F8 faz isso, que é o pesquisador de objetos. Ó, né? Bom, ele está aqui. De vez em quando eu vou esconder ele, tá vendo? Ele continua aqui, mas eu fico mais tela. Então, nesse momento, eu vou deixar o pesquisador de objeto aqui. Qual é o banco que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando, se eu atualizo aqui com o botão direito, ó, atualizar, eu tenho aqui o BD cartão de crédito. Eu vou abrir aqui, vou abrir tabelas, e aí quando eu quero saber a característica de uma tabela, por exemplo, quero saber a característica da tabela de estado, eu abro o maisinho da tabela aqui, ó, maisinho de colunas, olha as características da tabela, está tudo aqui, ó, chave primária, o tipo de dados, eu minimizo aqui um pouquinho, olho para outra tabela, cliente, olha lá, quais são as colunas que tem, olha lá, eu tenho uma chave primária e tenho uma chave estrangeira, ó, código cidade, né, ID, chave primária, a chavinha está voltada para a esquerda, aqui a chavinha está voltada para a direita, que é a chave estrangeira. Então, olha, você olhar para esse projeto aqui e olhar aqui tem que ser a mesma coisa. Bom, isso aqui era só para mostrar para vocês esse pesquisador de objetos. De vez em quando você dá um clique aqui e alterna entre o diagrama que está aqui e o código SQL. Bom, então ele fala assim para você, ó, fazer uma consulta. O que é consulta? Consulta é retornar dados, né? Então, sempre que alguém falar, o que é consulta para nós? Né? Vamos fazer uma consulta. Né? Então, consulta para mim é igual retorno de dados. Sabe aqueles dados que foram feitos com insert? Então, agora nós vamos retornar ele em termos de relatório. Então, o exercício 1 fala o seguinte, ó. Da tabela de cliente, eu quero o nome, o sobrenome do cliente, o seu bairro, né? Eu quero totalizar aí os débitos do cliente, né?
cartão de crédito, o cliente tem débito, né? E contar quantos débitos tem por cliente. Então, veja, né? Presta atenção um pouquinho que consulta SQL tem dois comandos, ó. Só tem isso, ó, select from e where, ó. Select from where, né? Só tem esses dois comandos aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Né? Já vou ensinar, né? Já vou tirar isso aqui, já vou ensinar só um, senão o bicho pega. Esse aqui não entra, né? Vou inverter isso aqui. O X. E vou trazer para cá. Vou ensinar só uma versão. Nossa quantidade de aulas é pequena, então não dá para ir muito longe. Então, olha lá, gravei. Então, o que ele quer de você? Ó? Presta atenção. Ele fala para você assim, da tabela de cliente, ele quer alguns detalhes de cliente. Então, vamos lá. Ó. Eu olho na tabela de cliente, está aqui. Ó. Eu olho aqui, a tabela de cliente está aqui. Ó. A tabela de cartão de crédito está aqui, mas os débitos estão aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Ó? Então, o que ele está falando para você? Ele quer um olhar vindo de cliente. Cliente está relacionado com cartão de crédito está relacionado com lançamento. Então, o que eu vou fazer? Embora eu gravei os dados do cliente separado, gravei os dados do cartão de crédito separado e os lançamentos dele separado, eu tenho condições de vir por cliente, passar por essa tabela e chegar nesses lançamentos aqui que ele quer saber os débitos do cartão. Então, veja, toda vez que eu vou fazer consulta, eu tenho que olhar para o diagrama para saber aonde eu vou buscar os dados. Então, uma parte dos dados estão aqui e uma parte dos dados estão aqui. Mas para chegar aqui, eu preciso passar nessa tabela. Por quê? Cliente se relaciona com cartão de crédito e cartão de crédito se relaciona com o lançamento. Então, eu venho aqui e o meu comandinho é assim, ó, select from, né? Então, eu começo a acertar o exercício nessa linha aqui, ó. O que o from faz? Diz de onde você vai buscar os dados, olha. Então, eu estou buscando os dados de cliente, tá aqui cliente. E aí, para mim não ficar escrevendo a tabela cliente, que ela é grande várias vezes, eu chamo ela de C. Isso aqui chama aliás. Join, o que significa join? Relacionado, né? Olha só. Aqui está relacionado, ó. Tá vendo? Relacionado com essa tabela. Vou relacionar ela aqui, ó. Relacionado com a tabela de cartão de crédito, chamei de CC, porque eu já tinha chamado de C aqui. Onde, né, agora eu vou dizer o seguinte, né, o que é relacionamento? Relacionamento, eu vou esconder aqui um pouquinho, ó, vou esconder aqui um pouquinho o pesquisador, ele continua aqui, ó, se eu precisar ele volta. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, o que é relacionamento? É chave primária igual a chave estrangeira. Já fizemos isso, né, ó, relacionamento é isso, a chave primária, que é essa daqui, igual a chave estrangeira que está aqui, ó, o código cliente está aqui, ó, então eu vou fazer isso, ó. Só que a minha tabela de cliente eu chamei ela de C, ó. Então, C.id cliente, quem é ID cliente? ID cliente é a chave primária aqui, ó. Então, CID cliente igual, né, a CC, que eu estou na tabela de cartão de crédito, igual código cliente, ó. Então, estou dizendo que eu estou pegando de C cliente igual CC. Por que eu peguei código cliente? Porque é chave estrangeira. Como é que eu relaciono chave primária com chave estrangeira? Esse conceito tem que ficar bem aprendido. Aí eu tenho a segunda tabela. A próxima tabela aqui, a terceira, ó, é essa daqui. Então eu tenho que colocar mais um join. O que o join fala? Relacionado. Ó. Então essas duas tabelas aqui eu já relacionei elas. Ó. Aí eu relaciono a terceira tabela. Join, TB lançamento. Chamei de I. Né? Onde? Aí olha só. Agora eu estou relacionando essa tabela com essa. O que essas duas tabelas têm? Chave primária daqui tá aqui, e a chave estrangeira está aqui. Ó. Código do cartão. Então, eu vou fazer essa tabela igual a essa. Então, eu venho aqui no código. Ó. Aí eu fiz, ó, onde, né? Da tabela de cartão de crédito, ó, CC, ó, CC, tá vendo? CC vem da tabela de cartão de crédito, ó, CC, cartão de crédito. Igual a I, quem que é I? I é a tabela de lançamento, ó. I, código do cartão. O que é I, código do cartão? Aqui é a chave estrangeira, lá é a chave primária. Eu fiz isso, ó, chave primária com chave estrangeira. Bom, aqui eu acerto o exercício. Agora, né, eu vou me preocupar
com o que ele quer lá em cima. Ó. Vamos olhar o que ele pediu no select, olha. Porque agora, o que o select faz? Traz os campos. Então, o select traz os campos separados por vírgula, ó, vírgula, vírgula, vírgula. Você pode comentar depois da vírgula, tá vendo? Depois da vírgula você pode comentar. O que acontece no from? Né? O from você traz as tabelas, ó, traz as tabelas. Então, no from coloquei as tabelas e relaciono. Ó. No on eu faço relacionamento. Aqui é o primeiro relacionamento, aqui é o segundo relacionamento. Ó. Relacionamento 2, né? Ou seja, eu vou fazer de novo PK, chave primária, igual FK, chave estrangeira. Igual FK, chave estrangeira. Bom, vamos voltar aqui. Então, o que ele queria lá? Ele quer o nome, o sobrenome do cliente, o seu bairro. Então, tá aqui, ó, nome. Por que C? Porque é da tabela de cliente. C, nome. Por que nome? Porque na tabela de cliente tem nome, olha. Você vai aqui na tabela de cliente, abre o maisinho aqui, ó, ID cliente, né? Então, olha, ele quer o nome do cliente, eu peguei aqui, nome, ó. Nome do cliente, chamei cliente. Esse chama aliás. Então, os nomes que estão aqui, ó, você pode trocar esses nomes aqui no relatório. Então, no lugar da palavra nome, vai aparecer cliente, ó. Sobrenome, vai aparecer sobrenome mesmo, bairro vai aparecer bairro, né? E aí esses campos existem, ó, só que esse campo não existe mais, ó. Esse campo aqui, ó, campo a ser construído, ó, calcular o total de débitos. Então, como é que eu calculo? Como o débito é valor, eu vou usar uma função própria do SQL Server, que é o sum. Ó. Então, o que eu vou falar? Sum, vai lá na tabela I. Quem é a tabela I? A tabela I é a tabela de cartão de crédito. Ó. Se eu olhar na tabela de cartão de crédito, está aqui, ó. Tá vendo o valor do lançamento? Eu vou somar o valor do lançamento, mas é só para débito. Então, só para débito, eu tenho que colocar o tipo do lançamento, que é 1. Então, eu fiz aqui, ó. Vim aqui e mandei somar. Tá vendo? Ó, sum, isso aqui é uma função. Olha a cor dela aqui, ó. E aí, eu tenho que criar esse, eu tenho que criar esse campo aqui, ó. Então, eu chamei ele de total de débitos. Né? Por que eu sei que é total de débitos? Porque aqui embaixo, ó, eu vou colocar um filtro para o tipo de lançamento C1. Como o filtro E1 é débito, ó. Então, né, eu já fiz aqueles relacionamentos lá em cima. E o tipo de lançamento C1. O tipo de lançamento está onde? Está no L, ó. Tá, chamei a tabela de cartão de crédito de L. Tá vendo? Eu chamei ela de L. Em outra consulta, eu posso chamar de outra letra. Então, eu chamei ela de L aqui. Então, aqui eu já, né, ele já filtra para pegar só o lançamento tipo 1, que é débito. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou somando ele, só que eu quero contar, né, ó, contar a quantidade de débitos que tem lá. Então, vamos imaginar que você tem lá 10 débitos no mês, né? Você fez 10 compras. Então, ele vai fazer isso, ele vai contar. O que o count faz? Ele conta, ó. Então, cada vez que o cartão de crédito aparecer aqui embaixo, ó, olha só, o cartão de crédito está aqui. Cada vez que o cartão de crédito aparecer aqui embaixo, ó, ele aparece para um lançamento diferente. Ó. Então, se você tiver 10 lançamentos para o cartão de crédito 50, significa que você tem, né? E esses 10 lançamentos forem do tipo 1, né? Que pode ser tipo 2, que é que você paga o cartão também. Então, a gente vai contar, né? Vai contar o código do cartão aqui. Cada vez que ele aparecer aqui, ele aparece com lançamento. Ou é débito ou é crédito. Então, é isso que eu fiz, ó. Então, aqui eu contei. Como eu conto e essa coluna não existe, eu tenho que dar um nome para ela existir. Então, essa coluna existe, ó. Ela está aqui, que é o nome do cliente. Essa coluna existe, que é o sobrenome. Essa coluna existe, que é o bairro. Está aqui. Agora, essa coluna aqui, ela não existe, olha. Se você for lá na tabela de lançamento, olha, eu vou abrir ela aqui, ó. Não tem aqui na tabela de lançamento essas colunas aqui, ó. Não tem total do débito aqui, ó. E não tem a quantidade, mas eu não preciso. Eu posso posso construir colunas, olha. Construir colunas. Colunas no select. Olha, ou seja, a hora que eu der um select, vai vir uma coluna aqui embaixo. Tá vendo que eu comentei aqui? Comentado fica em verde, ó. Bom, então o select uma vez só, separado por vírgula lá, né? E agora, toda vez que eu usar sum e count, que são funções de agregação, eu tenho que usar o group by aqui embaixo. Ó. Se eu não usar o group by, vai dar erro. Group by por quem? Por esse, esse e esse. Então tem que agrupar pelos 3. Ó. E aí eu quero ordenar, por exemplo, pelo campo 2. Ó. Quem que é o campo 2? O campo 1 é o nome, o campo 2 é o sobrenome dele. Ó.
né? Ou vou ordenar pelo campo 1. Campo 1 é o nome. Bom, a hora que eu fiz isso, ó, eu vou executar isso aqui agora. Por quê? Porque isso aqui é um código, mas eu estou interessado no retorno dos dados, select e retorno dos dados. Mas para que eu possa ter retorno dos dados, eu tenho que rodar esse código aqui, ó. Como é que eu posso rodar esse código? Você pode clicar no menuzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, tem um maisinho aqui, um menuzinho. Se você clicar aqui, aí você seleciona ele mais fácil aqui e executa, ó. Então, percebe que eu executei aquele código, ele deu isso aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando eu executei aquele código meu lá, ele me trouxe lá o cliente, o sobrenome do cliente, o bairro do cliente. Esses dados estão aqui na tabela de cliente, ó. Nome do cliente, sobrenome, bairro. Já essas duas colunas aqui foi as que eu construí aqui em cima, ó, com as funções do SQL. Então, essa função criou essa coluna aqui e essa criou essa. Então, olha, total de débitos tem esses valores, né? Quantidade de débitos, né? O Carlos só teve 1, o Carlos Costa teve 2, a Laís, né? Teve 3, né? O Lisca doido teve 4 e a Maria Lima teve 8, olha. Ah, professor, legal, hein? Então, quer dizer, o que que você fez? Olha o que que eu fiz, olha. Eu saí daqui de cima, peguei o nome do cliente, passei pela tabela de cartão de crédito, porque está relacionado, eu tenho que passar, eu não consigo vir daqui e relacionar aqui embaixo. Ó. E aqui embaixo estava o lançamento. Então, eu montei um relatório usando 3 tabelas. Olha. Como é que eu sei que eu usei 3 tabelas? Olha no front do relacionamento. Está aqui, ó, 3 tabelas, ó, e 2 relacionamentos. Bom, aí vem a perguntinha que não quer calar, né? Como é que eu sei que isso está certo? Olha, vamos fazer um teste aqui, ó, mostrar um teste para você saber se esse retorno está certo. Então, eu vou pegar a Laís, ó, tá vendo a Laís aqui? A Laís, dizem que ela tem 3 débitos aqui, ó. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou localizar a Laís, né, ó, vou verificar a Laís, quantos cartões de crédito a Laís tem aqui. Por quê? Porque aqueles débitos lá é referente aos cartões de crédito da Laís. Por quê? Ó, tá vendo o código cliente aqui? Cada cartão de crédito leva o código cliente. Se a Laís tiver 2 cartões de crédito aqui, os 2 cartões de crédito têm o código cliente da Laís. E esses cartões fizeram lançamentos aqui. Então, eu vou fazer essa primeira consultinha, ó. Olha lá, né? Isso aqui é para saber se você acertou, né? Ó, saber se você acertou. Saber se acertou o exercício. Então, o que que você faz? Eu chamo de teste São Tomé. Então, ó, o que que eu vou fazer? A Laís, eu sei que o ID dela é 6. Como é que eu sei que o ID da Laís é 6? Ó? Qualquer momento, o SQL Server, com o botão direito aqui, ó, botão direito em cima de uma tabela, ó, botão direito, editar 200 linhas superiores. Ele te traz um select rapidinho aqui para você, ó. Tá vendo? A Laís é 6, ó. Tá vendo? O ID da Laís é 6, ó. O que que eu fiz? Botão direito aqui, editar 200 linhas superiores. Ele me traz um select rapidinho aqui para mim consultar. Eu vou fechar essa guia que eu só queria saber a Laís, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fui lá na tabela de cartão de crédito. O que que eu vi na tabela de cartão de crédito? Eu vou selecionar todo mundo aqui para o código da Laís. Então, vou, aqui, ó, quando eu faço esse select aqui, ó, o que que o asterisco diz? Todo mundo, ó. Selecione todo mundo na tabela de cartão de crédito, onde, né? O que que é isso aqui? Isso aqui é um filtro, ó. Eu estou dizendo o seguinte, né? Eu quero só para a Laís, ó. Então, eu estou dizendo o seguinte, me traga todos os registros da tabela de cartão de crédito para o cliente 6. Quem é o cliente 6? A Laís. Então, quando eu faço isso, eu vou verificar quais os cartões de crédito da Laís. Ó. Olha, a Laís tem só o cartão de crédito 5020. Ó. Então, o que que o SQL Server fez? Quando chegou na vez da Laís, ele veio aqui, identificou o cartão de crédito 5020, vai vir aqui e vai fazer a totalização do lançamento do cartão de crédito da Laís, mas ele vai fazer um por um. Ele vai pegar o primeiro cliente e verificar qual o cartão de crédito que ele tem aqui. Se tiver mais de um, ele junta eles. Por isso que tem o group by. Junta. Junta e vem aqui e totaliza. Vai para o outro cliente. Enquanto tiver cliente aqui, ele vai fazendo isso. Ele vem lá, vê quais os cartões de crédito, se é um ou se é mais de um, pega esses cartões de crédito, vem aqui e soma isso. Foi isso que eu mandei fazer no SQL. Ó. Agora vamos ver o teste 2. Ó. Tá vendo que o cartão de crédito da Laís é o 50, veio aqui o 5020? Ó. Tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir nessa tabela de cartão de crédito aqui, ó, e vou verificar quais os lançamentos daquele cartão lá. E tem que bater com aquele lançamento que eu fiz lá em cima. Então, o teste 2, ó, vou na tabela de cartão de lançamento, ó, vou mandar que venha todo mundo, ó,
que venha todo mundo, cujo cartão de crédito, ó, tá vendo o código do cartão de crédito, seja o 5020, que é o da Laís lá em cima. Só que o que acontece? No cartão de crédito tem dois tipos de lançamento. Tem um lançamento a crédito e um lançamento a débito. Como eu quero o lançamento a débito, eu tenho que identificar o tipo do lançamento, ó. Isso aqui é tipo débito. Como é que eu sei? Eu projetei o banco. Esse 5020 aqui, ó, é o cartão da Laís, ó. Esse é o cartão da Laís. A hora que eu filtro isso aqui, olha o que acontece. Eu filtrei aqui, ó. Olha lá, 3 lançamentos, tá vendo? Ó? 3 lançamentos, ó. Tem 3 lançamentos aqui. Vamos voltar aqui em cima para ver se isso bate, ó. Quando eu rodei isso, ele falou para mim que a Laís tinha 3 lançamentos, ó. Para mim que a Laís tinha 3 lançamentos. Cadê a Laís? Olha lá, ó. 3, tá vendo? Ó? E os 3 dá 145. Você fala, então quer dizer que aquele cartão 5020 da Laís, que eu consultei aqui embaixo, ó. Eu consultei aqui, ele tem 3 lançamentos. Você fala assim, mas esses 3 lançamentos, né? Tá vendo os 3 lançamentos aqui? Ah, legal, professor. E se eu quisesse fazer algo melhor ainda, ó, sum, vou somar, né? De quem? Do I, não, do L, ponto, né? Eu vou somar, olha, o valor do lançamento e vou escrever assim, ó, total de débitos, ó. Total débitos. Então, quando eu faço isso, olha só. E aí, como eu fiz Agora eu vou rodar aqui, ó. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai juntar tudo isso numa soma só. Vamos ver quanto que ele vai me trazer essa soma aqui, ó. Olha lá, 145,64. Vamos voltar aqui em cima, no primeiro que nós fizemos aqui, ó. Vamos identificar se aquele total do lançamento da Laís é o 145, olha. Aqui. Olha lá, o total da Laís é 145. Você fala, mas o 3 não apareceu. Não apareceu porque você não pediu, ó. Vamos pedir o 3 aqui embaixo, ó. Então, ó, o que eu vou fazer? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar ele contar, ó. Contar, toda vez que você tiver que contar no banco de dados é count. Count, né? Total de lançamentos. Total de lançamentos débito. E aí, o que eu vou contar? Eu vou contar quantas vezes o cartão de crédito aparece aqui, ó. Código do cartão. Ó. Cada lançamento, né? Cada lançamento tem que identificar o cartão. Se o cartão da Laís apareceu mais de uma vez aqui e ele foi do tipo, né? Ó, aqui, ó, tipo débito é 1. Então, vamos ver o que ele faz agora. Ó. Agora ele vai me trazer aquele valor lá. Ó. Olha lá. 145,3. Você fala assim, mas por que não apareceu o nome da Laís aqui? Porque o nome da Laís eu só pedi na primeira consulta que eu trouxe lá da tabela de cliente. Tá vendo? Ó, que tem a tabela de cliente aqui. Aqui eu não busquei a tabela de cliente. Ó. Por quê? Porque eu estava interessado em checar se os meus valores estão... Né? Como eu busquei o cartão 5020, o cartão 5020 é da Laís, a Laís, né, tem em débito 145,64 e tem 3 lançamentos. Ó. Então, né, o que eu fiz dessas 3 consultas aqui? Essa primeira consulta atende o que foi pedido na comanda aqui, né, que é, faça uma consulta que retorne da tabela de cliente, o nome e o sobrenome do cliente e o seu bairro. Maravilha. Aí eu preciso construir alguns campos. Né? Calcular, totalizar os débitos do tipo 1. Por quê? Porque eu quero lançamentos do tipo débito. Campo a ser criado, né? Contar quantos débitos tem por cliente, né? E vou totalizar. Então, para mim contar, né? As funções de agregação são essas: sum, avg, count, né? Count. E essas funções exigem argumentos, olha. Então, pode ver que aqui dentro tem argumentos. Olha, toda vez que eu usei, tá vendo um argumento aqui, ó? Esse é o argumento que eu vou somar. Esse é o argumento que eu vou contar. Toda vez que eu usar uma função de agregação, eu tenho que vir aqui e colocar o group by. E o group by vai todos os campos que estão aqui em cima. Então, o que esse select fez? Então, para quem está começando select é assim, ó, busque os dados da tabela. Só que eu vou buscar as colunas.
eu vou buscar as colunas. Então, é uma coluna, duas colunas, três colunas, olha. Né? From tabela, né? Aí eu escrevo o relacionamento aqui, das duas primeiras tabelas, e aí vou relacionar com essa tabela aqui. E aí, a hora que eu faço isso, olha, né? Ele traz para mim esse select aqui. E aí ele trouxe os dados aqui embaixo, ó. Agora, imagina que você está treinando pessoas e trouxe esse código para as pessoas. Esse código aqui, para quem está começando, ele é complexo, ele é difícil. Aqui embaixo, eu só mostrei para você que esses dados estão corretos. Então, eu testei para a Laís, ó. Mas se eu tivesse testado para um outro, também ia dar certo. Então, aqui embaixo, o que eu testei? Ó? Eu testei o que a SQL Server faz, ó. Ele quer os dados do cliente, pegou alguns dados do cliente aqui, outros campos, né, eu construí ele a partir dessa tabela, só que essa tabela tem um relacionamento, ela vem até aqui e relaciona. Então, quando você vai fazer consultas, você tem que olhar para o diagrama para você raciocinar, senão você não raciocina. Só que isso aqui, imagina que você tenha lá na sua empresa todo dia que fazer esse select aqui. Isso aqui é complexo, olha, as pessoas podem se perder aqui. Então, quando você tem códigos muito complexos de consultas, a gente costuma fazer o seguinte, a gente cria uma view. Né? A gente cria uma view. O que a view é? A view é uma forma de você guardar, né? Você vai guardar no banco, no BD, o select complexo. O select complexo. Então, olha, como é que se cria uma view? Você vai usar o verbo create view. Tá vendo? Create view. Esse V aqui, ó, né, esse Vzinho aqui, ele é inicial de view aqui, ó. Então, débitos por cliente, né? Ó, débitos por cliente, por exemplo, ó, por cliente. Então, ó, para criar a visão você faz isso. E esse resto aqui, professor, eu vou apagar aqui para vocês e mostrar para você que isso aqui é muito tranquilo de fazer, ó. Ó, apaguei lá, né? Você fala, nossa senhora, e agora, hein? Olha lá o que eu vou fazer, ó. Como o meu select aqui está funcionando, ó, olha lá, eu vou copiar igualzinho lá embaixo, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, para mim criar uma view, exatamente o que está no select eu copio aqui, ó. Só que só tem um detalhe na view. A view não pode estar ordenada. Então, olha, presta atenção no que eu vou fazer, ó. Isso aqui, eu vou dar um recuo aqui para mostrar para você que esse código eu copiei e colei ele lá, ó. Então, a única coisa que não pode entrar aqui, ó, é esse carinha aqui, ó. Esse carinha não pode entrar na view. Então, eu vou tirar o order by daqui, ó. Tirei ele daqui. Agora, eu vou criar a view, ó. Como é que se cria a view? Tá vendo? Você tem que dar esse comandinho aqui, create view. Isso aqui é obrigatório e um nome, ó. Débitos por cliente. Copiei e colei o código lá de cima. Eu venho aqui e rodo. Lembra que eu tirei o order by daqui. A hora que eu rodo isso aqui, ele vai falar para você o seguinte aqui embaixo, ó. Comando executado com sucesso. Aí você não olha mais em tabela, porque tabela é tabela. Visão é exibição. No SQL, visão é exibição. Você vem aqui, ó, e olha o nome que você deu para essa exibição aqui, ó, V débitos por cliente. Tem que ter um V débito por clientes aqui, ó. Aqui, ó. V débitos por cliente. Tem outros aqui que eu já tinha feito. Então, esse banco já tinha umas visões. Tá vendo? Ó, V débito por cliente. Abra maisinho. Abre mais de colunas, ó. Igualzinho quando você abre uma tabela, olha. Abriu a tabela, olha aqui as colunas aqui. Então, agora eu tenho uma tabela virtual aqui, ó. Exibições são tabelas que não ocupam espaço, mas olha lá, ó. Tem o cliente, tem o sobrenome do cliente, tem o bairro, tem o total e tem a quantidade. Então, o que eu fiz com aquele select complexo? Ó? Eu transformei ele numa exibição. Agora, como é que eu executo essa exibição? Ó? Como é que eu executo uma view? Olha só aqui embaixo, ó. Né? Débitos por cliente, ó. Agora eu quero ordenar, tá vendo aquele order by que não estava lá? Eu posso ordenar na hora de executar a view, ó. Olha lá. O que é o order by 2? Ó? Ele ordenou pelo sobrenome, tá vendo? Eu vou ordenar por 1. 1 é o nome do cliente, ó. 1 é a coluna 1, coluna 2, ó. Olha lá. Ó, tá ordenado por nome. Posso ordenar por valor, ó. O valor é 1, 2, 3, 4. Então, order by 4 invertido, que eu vou
descer, né? Desk, vou descer, né? Vou inverter, olha lá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar do maior para o menor, olha lá. Olha lá, ele inverteu, né? 1700, tá vendo? Posso colocar ASCII de ascendente para subir, né? Ou seja, do menor para o maior. Então, olha, order by significa ordene por uma coluna. Escolhe a coluna. Ó. Eu tenho 5 colunas, né? Posso ordenar também pela quantidade maior de débitos, tá vendo? Tem um cliente que tem um só, um tem 8. Então, esse order by aqui, você diz, ordene a sua tabela pela coluna que você quer. A coluna é a ordem que ela aparece aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Se eu estiver pegando aqui os 5 ascendente, ó, né? Ele vai pegar... já está ascendente, né? Vamos colocar descendente. Ele vai inverter, vai pegar as quantidades maiores primeiro. Olha lá, quantidade 8, 4, 3, 2, 1. Inverteu, tá vendo? Então, esse order by significa ordene por, né? Se você não falar nada, né? Ele ordena... ele vai trazer pela chave, né? Se você não falar nada, ele vai pegar... né? 1, 2, 3, 4, ele pegou lá os clientes aqui. Mas sempre é bom você deixar uma ordem, né? Ordene por, né? By, sei lá, né? 1, né? Order by 1, né? Então, ele vai pegar pelo cliente aqui, ó. Então, pessoal, veja o que nós já fizemos até agora. Ó. Nós fizemos 2 coisas importantes. Nós criamos uma consulta, verificamos aqui se essa consulta está certa, né? Esse testezinho de São Tomé aqui. Teste São Tomé, verificamos se a consulta está certa. Depois que nós verificamos que a consulta está certa, como é uma consulta complexa, o que a gente vai fazer? A gente pegou e criou uma view. Ó, né? Criei uma view, coloquei só Create View, dei o Select lá, né? E rodei tudo isso. Eu não posso rodar aqui de novo, porque já existe. Ó. Se eu rodar de novo um objeto que já existe, ele vai dar um erro dizendo que o objeto já existe. Isso não é um erro, ó. Aureds existe, tá vendo? Ó, já existe um objeto aqui. Então, você não pode criar 2 vezes. Mas já que eu criei, eu posso rodar. Ó. Então, rodando agora a view, ó, tá vendo? Ó, em 2 linhas, eu rodo o que eu deveria rodar aqui ó, em várias linhas. Olha, é isso que é importante você fazer visão no banco. Olha. Ó, tá vendo? Se eu rodar tudo isso, ó, vai dar a mesma coisa que deu a view. Por quê? Porque a view tem a mesma lógica. Só que olha a simplicidade da view. Ó. Depois que você cria a view fica guardada no banco. Ó. Aí o que você faz? Você executa ela com 2 linhas. Ó. Olha lá. Okay? Então, o que nós estamos fazendo hoje? Vamos ver selects, né, de mais de uma tabela. Tem que escrever os relacionamentos. Fazendo isso, a gente checa se é verdade. Depois a gente vai criar uma view. Agora, imagine a seguinte situação. Ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Imaginar a seguinte situação. Ó. Criar, né? Vou fazer um ponto, esse era um 1, né? Ponto 2 a view, vou fazer um ponto 3 aqui. Ó. Imagina a seguinte situação. Eu quero agora, olha, ponto 3. Eu quero agora, estes dados apenas de um único cliente. Imagina que a sua tabela lá viesse 1000 clientes aqui. A hora que você executa isso aqui, vem 1000, 2000, 3000, 4000. Você fala assim, mas não quero só de um cliente específico. Né? Então, olha, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma função e depois uma que recebe parâmetro e filtra pelo parâmetro. Então, tá vendo aqui? Ó, se eu tivesse feito isso, ó, presta atenção, barra asterisco, vim aqui com asterisco barra, ó, eu não preciso ficar colocando esses comandinhos de comentário de uma linha só, tá vendo? Então, eu vou fazer isso, ó. Então, o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou criar
uma função. E olha como é que é criar uma função. Presta atenção que a função ela precisa de um parâmetro. O que é um parâmetro? Parâmetro significa que você tem que fazer um filtro. Você tem que dizer para o banco qual é o filtro que você vai fazer. Então, vamos imaginar ó, que nessa função aqui, ó, eu quero filtrar pela Laís. Que a Laís, o ID dela é o 6. Falar, mas como é que esse cara sabe? Você vem em cliente aqui em cima, ó, tabela de cliente, editar 200 linhas superiores, ó, e olha para o cadastro da Laís. Ó. A Laís é 6, tá vendo? O ID da Laís é 6. Ó. Então, eu vou filtrar todos os débitos somente pela Laís. Ó. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Mas presta atenção que, né? Tudo funciona se você acertar o select. Ó. Se esse select aqui em cima estiver certo, tudo que eu faço na aula eu vou depender do select. Então, veja que agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, né? Eu quero fazer vou fazer uma função. Então, o que eu vou fazer? Ó? Create função fx retorna débito cliente. Aí tem que colocar uma linha assim, ó, returns table as return. Aí eu abro parênteses aqui, fecho parênteses aqui e presta atenção, hein? E copio exatamente o que está aqui em cima. Ó. Exatamente o que está aqui no select, ó. Sem medo, ó. Exatamente o que está no select, ó. Ctrl C. Coloquei aqui, ó. Veja, eu estou criando uma função, mas presta atenção, ó. Aqui. Olha lá, presta atenção. Isso aqui foi exatamente o que estava lá. Como é que eu vou fazer para acertar agora? Presta atenção. Eu só vou dar um recuo aqui para ficar mais fácil. De onde que veio isso? Veio lá do select, ó. Eu tenho que fazer duas coisas aqui, ó. Olha, eu tenho que definir aqui qual é o parâmetro que eu vou passar. Então, eu vou passar o parâmetro, né? Código cliente, código cliente. Vou dizer que ele é inteiro. Né? Código cliente inteiro, né? Código cliente inteiro. Só vou chamar código cli, né? De cliente do tipo int. E aí, vou fazer mais um filtro aqui, ó. Ah, mas esse select, não é esse select aqui, espera um pouquinho, ó. Não é esse select que eu quero. Ó. Eu quero que ele select, esse não é o select do teste que eu quero o select. Ó, eu quero esse select aqui, ó. Quero esse select aqui, ó. Eu quero o select que me traz todo mundo, ó. Tá vendo? Todo mundo, menos o order, ó. Então, eu vou lá na função, ó. Vou colar ele aqui. E aí eu vou dar um recuo, ó. Só para mostrar para você que isso aqui foi o Ctrl+C e o Ctrl+V. Ó. Aí, presta atenção. Eu recuo aqui. Agora, o que eu vou fazer? A última coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer o filtro pelo parâmetro recebido. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, end, né, end quem? Da tabela de cliente, C e de cliente, igual a... Tá faltando só um detalhe aqui. Toda vez que eu, em SQL, eu crio uma variável, eu tenho que dar uma... Eu tenho que colocar o arroba aqui, ó. Então, toda variável no SQL, ela é uma arroba. Então, esse cara aqui foi o código cliente que eu criei. Eu vou filtrar ele aqui agora, ó. Ctrl Z.
Aí. Tá pegando o que eu quero aqui. Para aqui. Fecho aqui. Agora, pessoal, presta atenção no que eu fiz. Para criar uma função, o que eu quero agora? Eu quero passar um parâmetro. Quero esses mesmos dados apenas de um único cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função. Primeiro eu vou criar uma função. Depois eu crio uma história de procedure. São coisas diferentes. Por quê? Ela sempre vai receber um parâmetro e vai filtrar pelo parâmetro. Então, olha, qual é o parâmetro que eu vou passar? Eu vou passar... Você fala assim, mas você não passou o código cliente 6. Ainda não, mas a hora que eu executar a função, eu passo o 6, ele vem para cá, vem aqui e filtra o 6 aqui. Então, a única coisa que eu fiz foi isso aqui. Create function, deu um nome para a função, abriu parênteses, vou passar um parâmetro lá, vou passar o código cliente. O código cliente aqui em cliente é inteiro. Então, diz que ele é inteiro aqui. Declarei ele, arroba código cliente. Peguei o select inteirinho que estava lá na consulta, inteirinho lá na consulta, trouxe para cá. A única coisa que eu fiz aqui, foi colocar esse filtro a mais aqui, Então, eu peguei o código cliente igual ao parâmetro que eu vou fazer. Agora, eu vou criar a função. Presta atenção, hein? Vou criar a função. Vou executar aqui. Função executada com sucesso. Agora, eu vou ensinar o meu usuário a usar a função. Agora, executar a função. Como é que executa a função? Você vai, Como a função tem um retorno de tabela, olha como é que é tranquilo. Tá vendo? Função, Olha lá, return stable, tá vendo? Tá retornando uma tabela. Return stable as returning, tá vendo? Então, o que eu vou dizer aqui no select? Retorna uma tabela para mim, select, asterisco from, o nome da minha tabela, que na verdade é uma função, que tem retorno de tabela, só que ela recebe um parâmetro. Presta atenção no show de bola agora. Vou passar o parâmetro 6, que é a Daisy. Mas se eu não quiser dar 6, posso passar da 3, da 4, da 1, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, eu vou passar da 8, porque eu sei que tem um cliente 8, e da 2. Então, olha, o que eu faço agora? A hora que eu executo, presta atenção no que aconteceu. Não vem mais a visão toda, tá vendo? Primeiro, 3, a Laís, o 8. O 8 não tem ninguém, Vamos tentar aqui. O 6. O 6 já está aí, O 5. Vou rodar de novo, porque teve um que não teve nada. Então tá lá, a Laís me trouxe. Isso aqui já tinha vindo tudo lá na visão. A visão traz todo mundo, mas agora eu individualizei, eu estou passando parâmetro. Tá vendo? Eu executei, retorno de tabela, select asterisco, depois o nome da tabela e o parâmetro que está aqui, tá vendo? Esse é da Laís, esse de baixo aqui que eu rodei em lote, olha. Esse é do Carlos Lima e esse último aqui é da Marina Lima. Você fala assim, não estou acreditando. Vamos rodar os... Olha a diferença da view, Quando você roda a view, vem de todo mundo, olha. Tá vendo lá? Todo mundo, Maria Lima, 1759,8. Laís, olha. Tá vendo? Laís está aqui, 145,3. Então, Carlos Lima, 88,1. Então, quando você roda uma visão, a ideia é que ela te traz a visão toda do banco. Agora, você quer individualizar? O que você faz? Você cria uma função, E o bom da função é que ela está guardada aqui no banco, Vamos olhar aqui que essa função também está guardada no banco, Você vê a exibição, você vem aqui em programação, Olha lá, funções. Função com retorno de tabela. Olha a função que eu fiz aqui, Abra o maisinho dela, ela tem um parâmetro, Ela espera o parâmetro código cliente, Então, para que serve a função? É uma consulta que retorna dados de acordo com o parâmetro. Se você passar só o parâmetro 1, olha lá, vamos passar só o parâmetro 1,
Ela só traz do cliente 1, ó. Se você passar do cliente 4, ela só traz do cliente 4, ó. Ó, cliente, né? Cliente 4, é a Laís. Ah, mas é o Lisca 2, deu 4. Ah, mas só está aparecendo o nome, não está aparecendo aqui porque você não pediu, ó. Se você tivesse pedido aqui, ó, se você tivesse pedido aqui o código do cliente, ele ia aparecer, ó. Agora eu vou pedir o código do cliente, ó. Presta atenção. Não aparece que você não pediu, ó. Então, C.id cliente, ó. Só que de cliente ninguém sabe, então eu vou chamar de código cliente, ó. Código cliente. Beleza, só que essa função aqui, ela já estava criada, tá vendo o create aqui? Ela já estava criada. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um alter, né? Porque eu vou alterar a função. Já que eu coloquei uma coluna... Ah, tem que ter uma vírgula aqui, ó. Já que eu coloquei uma coluna a mais aqui, ó, vai aparecer o ID do cliente aqui agora, ó. Então, eu vou alterar a função, olha. Vou rodar de novo. Ele vai sobrepor esse código. Vai sobrepor esse código em funções aqui, ó. Ele vai vir aqui sobrepor esse código aqui, ó. Executei. Ó. Executei. Eu tenho que colocar ela na função de agregação. Group by, né? Tem que entrar aqui, ó. C de cliente. C.id cliente. C.nome. Então, vamos lá. Agora vai rodar. Executei. Tá vendo aqui, pessoal? Quando acontece isso aqui embaixo, é um erro, ó. Consertei o erro. Isso acontece muito a gente está trabalhando com select. De vez em quando dá um errinho. Você vai e coloca e altera. Ó. Executei. Agora, minha função ela foi modificada. Ela foi incluída nela aqui, ó, o ID do cliente. Então, quando você roda aqui agora, o 6, ó, vai vir o ID do cliente 6, ó. 6 é a Laís, tá vendo? Código do cliente 6 é a Laís. Eu peço 4, ele me traz o 4, ó. Eu peço 1, ele me traz o 1, ó. Tá vendo? Então, para que serve uma função? Função, ela vai trazer para você dados, vamos dizer assim, né, individualizados, customizados, de acordo com o que você quer. Agora, tem gente que no SQL não gosta de trabalhar com função. Né? Tem gente, eu vou deixar create aqui, ó, porque senão, na hora que o pessoal for rodar em casa, não vai rodar. Né? A primeira vez que rodar, tem que rodar como create. Depois, né, como você já vai rodar com esse código novo, na hora que eu passar isso aqui lá para o pessoal fazer, já vai estar com esse código novo, então tem que ser create, senão não roda. Bom, só que tem gente que faz essa mesma coisa aqui, ó, com história de procedure. Então, vou fazer o mesmo exercício, ó, barra asterisco, asterisco barra, e vou dizer o seguinte, 1.4, criando procedure para a função 1.3, ó. Então, você tem a função aqui, tá vendo? Ó? Você tem essa função, você roda a função aqui embaixo, olha, tá vendo? Ó? Percebe que você muda aqui. Aqui na programação você não muda nada na lógica. Eu executei. Tá vendo lá embaixo? Agora eu vou fazer essa mesma coisa aqui, só que não é mais com função, é procedure. O pessoal gosta muito de banco de dados trabalhar com procedure. Olha como é que é difícil a procedure, presta atenção. Criando o procedure. Olha só, você vai escrever assim, ó, create, não aqui dentro, né? Aqui dentro é comentários, ó. Se está aqui dentro, não funciona, ó. Então tem que sair aqui fora, ó. Create, procedure, né? Toda procedure minha começa com SP do nome de história de procedure. O que ela faz? Ela retorna débitos. Aí eu vou fazer a mesma coisa lá, ó. Vou pegar o arroba. Por que eu vou pegar a mesma coisa? Não, ó, presta atenção. Vou fazer melhor ainda, ó. Presta atenção. Vou apagar tudo aqui, vou copiar e colar a função. Olha que moleza, ó. Vou
Presta atenção que é o jeito mais simples de explicar função e procedure. Copia uma, ó, copiei. Barra, asterisco, asterisco, barra. Então, tá aqui, ó. Né? O que eu fiz? Copiei e colei a função. Né? A função. Só que as minhas funções, né, eu gosto que ela chama de fx, tá vendo? Por isso que eu coloquei um fx aqui em cima, tá vendo? Fx, que é de função, né? Função no SQL, essas coisas a gente chama de fx, de função. Bom, então, olha, o que eu fiz lá? Copiei e colei igualzinho, olha, tá vendo? Espera aí. Barra, asterisco, asterisco, barra, ó. Asterisco, barra, asterisco, barra, isso. Então, ó, copiei e colei a função. Só que agora eu vou criar uma procedure, olha. Criar um procedimento armazenado, né? Procedimento armazenado. Procedure chama procedimento armazenado. Só que você falou assim, mas você criou, você copiou a função lá, então olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar essa palavra aqui por procedure, ó. Presta atenção, procedure. Vou trocar esse nome aqui, ó. Procedure começa com SP, de Stored Procedure. E vou tirar essa linha aqui, ó. E vou deixar o ES aqui, ó. E vou escrever begin aqui, ó. Begin, end aqui, ó. Já troquei a minha função por uma procedure. Copiei e colei aqui. Troquei a palavra function aqui. Escrevi procedure. Tirei o SP daqui, o FX daqui, coloquei SP. Tirei aquela palavra que estava escrita assim, ó. Return stable as return, deixei as. O abre parênteses, deixei begin, end. Agora, eu já criei uma procedure. Então, aqui eu criei a procedure. Criar a procedure. Agora eu vou criar. Você pode minimizar aqui e rodar só minimizado aqui, mas é melhor a gente segurar o Shift aqui, ó. Estou descendo com a setinha, segurei o Shift e estou selecionando. Agora eu vou executar lá, ó. Aqui embaixo diz que o comando foi executado com sucesso. Se o comando foi executado com sucesso, ele está em programação aqui, ó, mas ele está em procedures, ó. Olha lá, esse carinha aqui, ó, ele também recebe um parâmetro, ó. Então ele vai fazer o mesmo código, ele vai trazer o mesmo código da função. Só que é um jeito mais fácil de executar, ó, executar a procedure. A procedure. Como é que eu executo a procedure? Exec, do verbo executar, ó, exec. A procedure, né, ela tem um nome. Então, eu copio e colo o nome dela aqui, ó. Você, Ctrl V, e aí eu vou passar o parâmetro. Só que o parâmetro agora não é entre... ele não exige abre e fecha parênteses. E aqui, por exemplo, eu vou pegar do cliente 3, do cliente 5, ó. Posso rodar um só, posso rodar os 3 em lote, ó. Ele traz um em cada linha para mim. Vai fazer a mesma função, a mesma lógica que tinha a função. Só que agora eu estou com uma história de procedure. Exec de execute, a história de procedure, né? Retorno de cliente, passei o cliente 1 e trouxe do cliente 1. Passei o cliente 2, 3 não tem, ó. Então vamos passar o 4. Ó, vamos ver se o 4 tem. Ó, o 4 tem, ó. Só que eu rodo 2 ou 3 de uma vez para ficar mais fácil. Você pode comparar, por exemplo, ó. Você pode comparar compras ou vendas de clientes diferentes, né? Imagina que fosse caminhões que transportavam cargas, se você quer saber quais que levou multa, você compara as placas, né? Você pode comparar, ó, 3, 4 clientes, 3, 4 vendedores, ó. Então, ele está trazendo só de um cliente, ó. Por quê? Porque você está passando parâmetro, ó. Você programou lá em cima, né? Você configurou lá em cima, passou o parâmetro 1, ele trouxe do 1. Você configurou lá em cima, só trocou o 4 aqui, ó. E o 5. Então, para que serve função e procedure? Função e procedure serve para você retornar dados mais customizados, olha. Você vai lá e customiza, ó. Então, eu customizei aqui, ó. Então, retomando até agora, o que nós fizemos? Ó, nós fizemos o primeiro exercício, né?
fizemos o primeiro exercício. Primeiro restauramos o banco, né? Restauramos o banco de dados aqui, abrimos ele, ó. Abrimos ele, né? Isso aqui é interessante. Quando você tiver dados, você deixa a janela maior. Quando você não tiver, você dimensiona ela. Foi pedido aqui um retorno de dados no exercício 1, né? Nós fizemos o select, beleza? O select é meio complexo, porque envolveu 3 tabelas. Bom, eu testei para você que isso aqui está certo, né? Ou seja, eu provei para você que está certo, né? Buscamos lá o cartão de crédito da Laís, né? E depois da Laís, né? Eu fiz um teste para a Laís, mas ele me traz todo mundo, né? Lembra que select, dependendo do filtro que você colocar lá, ele vai trazer um monte de registro para vocês, ó. Ó, ele trouxe um monte de registro. Só que ele trouxe um monte de registro, que jeito? Num código complexo. Olha lá, esse código é complexo, envolveu 3 tabelas. Quem está começando é complexo. Beleza. Aqui no teste São Tomé, eu provei que essas colunas aqui estão certas, olha. Né? Essas quantidades estão certas, essas somas estão certas. Depois, como essa consulta, vai imaginar que seja uma consulta lá da empresa que você precisa sempre. Então, você cria uma view, ó. Você só coloca isso na view. Create view, né? Põe um nome para view, as, copia e cola o código aqui, ó. Eu copiei o código e colei aqui, ó. E aí você roda a view, olha a diferença. Veio de todo mundo, tá vendo? Por isso que chama visão. Pode vir aqui, dependendo do tipo de consultas, do tamanho do banco, 5.000 registros, 1.500, 1 milhão de registros, né? Mas aí você fala, mas não tem jeito de customizar isso, trazer só do cliente A, 1, 2, né? Do funcionário? Tem, né? Você evolui aqui, ó, né? Você começa a criar função e procedure. Então, quando você cria função e procedure, você faz o quê? Você individualiza as consultas, ó. Para individualizar, ou se você preferir a palavra customizar, as consultas. Ou seja, não vai vir mais todo mundo. Que dados que virão? De acordo com o parâmetro que você passar. Né? Então, né? De acordo com o parâmetro que a gente passar, né? Filtrar, né? Filtrar pelo código do cliente, né? Pelo código do cliente. Então, à medida que eu passo o código do cliente, né? E aí como é que eu faço? Olha lá como é que você faz. Você já acertou a consulta. Isso aqui, pessoal, acredite em mim, é aquela consulta lá em cima, exatamente com uma linha a mais, ó. Qual é a linha a mais que eu coloquei? É essa linha aqui, ó, que eu vou filtrar o parâmetro recebido. Como o parâmetro eu chamei de código cliente, ó, tá vendo? Create function, isso aqui você tem que fazer na função. Dá um nome para ela, create function, declarar o parâmetro que você quer aqui, né? Tem que escrever return stable as return, abre e fecha o parênteses aqui, ó. E a única linha que eu coloquei foi essa, ó. O restante foi Ctrl+C e Ctrl+C do select, ó. E agora, a hora que eu executar isso aqui como create função, ele cria a função. A partir do momento que criou a função, ela está guardada no banco de dados em funções aqui, ó. Ó, tá aqui em função, só que função com retorno, né? Ó, atualizar, botão direito atualizar. Agora, como é que eu ensino o meu usuário a usar? Você usa o comando select, já que função é retorno de tabela, ó. Return stable com retorno de tabela. Então, executei um, ela me trouxe de um, ó. Quer executar mais de um de uma vez? Tem ponto e vírgula aqui, ele executa em lote, ó. Olha lá, agora ele me trouxe do 4 e do 1. Tá? Ah, mas tem gente que não gosta de fazer função, tem gente que gosta de fazer história de procedure. Então, vamos aqui para fazer procedure. Então, tá aqui, criou a procedure a partir da função. O que eu fiz? Copiei e colei a função aqui, ó. Troquei a palavra function por procedure, troquei a palavrinha fx por sp, mantive isso aqui, troquei aqui, ó, aquele return stable as return por as, o abre parênteses por begin, o fecha parênteses por end. Rodei e agora executo aqui, ó, exec, né? Tá me trazendo, olha lá, me trouxe essa, me trouxe essa, né? E me trouxe essa, ó. Agora eu vou fazer mais um, né? Vou encerrar a gravação e vou deixar alguns para vocês fazerem aí, né? E me retornar por e-mail, se entenderam, se não entenderam, né? Então vamos lá, ó. Exercício 2, ó. Listar o ID do cliente, o nome do cliente, o sobrenome dele, contar quantos cartões ele tem. Ah, professor, legal. Então olha só o que ele quer, ó.
Uma outra consulta. Você vai ter que vir aqui, pegar os clientes e vir aqui contar quantos cartões de crédito o cliente tem. Bom, como é que eu sei quantos cartões de crédito o cliente tem? Como o cartão de crédito, ele não repete aqui, ó, ele tem um código diferente. Cada código diferente, se tiver o código do cliente aqui, ó, então se o código do cliente aparecer 2 vezes nessa tabela, ele tem 2 cartões de crédito. Se ele aparecer 3, ele tem 3. Se ele aparecer 4, ele tem 4. Por quê? Porque aqui eu registro o cartão de crédito, mas eu associo o cartão de crédito à chave estrangeira do ID cliente, que está relacionado. Então, eu vou envolver essas duas tabelas. Ó. Então, eu acerto o exercício na hora que eu entendo a lógica do relacionamento. Bom, beleza. E agora, como é que eu faço? Vamos para escrever código. Ó. Então, o que ele quer? Ó, ele quer o nome do cliente. Né? Ah, mas e se eu quiser saber o código do cliente? Aí você tem que colocar o código do cliente aqui em cima. Mas ele não pediu, ele pediu o nome. Ó. Listar, né? O ID do cliente, o nome do cliente e o sobrenome dele. Ah, ele pediu o ID aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos colocar o ID aqui em cima, né? Então, vamos lá. C.id do cliente. Só que ID do cliente, a hora que sai no relatório, ninguém sabe o que é ID cliente, mas código do cliente a pessoa sabe. Ó. Código cliente. Cada cliente tem um código. Como a palavra é composta, você tem que colocar esses delimitadores aqui. Ó. Ó, vírgula, vírgula. Então, vai ver o ID do cliente, o nome do cliente, o sobrenome dele. Tudo isso tem nessa tabela de cliente, olha. Olha na tabela de cliente aqui. O ID tem aqui, o nome tem aqui, o sobrenome. Aí, nós vamos para a tabela de cartão de crédito, olha. Aqui no cartão de crédito tem um monte de coisa, menos a quantidade do cartão de crédito. Eu não tenho a quantidade, mas eu uso o verbo contar, ó. Então, como é que eu sei que o cliente tem cartão? Cada vez que o código dele aparecer aqui, se aparecer uma vez só, ele só tem um cartão. Porque cada vez a chave primária é diferente. Então, se você cadastrar 5 cartões para o código do cliente, o cliente tem 5 cartões. Então, é só mandar contar o código do cliente nessa tabela. Ó. Então, olha lá, count, né, da tabela A, que eu chamei de cartão de crédito, olha o from aqui, ó, eu acerto o exercício aqui. Ó. Olha lá, from, TB cliente, chamei de C, join, né, o winner não precisa, né, join. O que é join? Join é relacionado, se você for traduzir do português aí. Relacionado, né? Ó, cliente relacionado com cartão de crédito, só que no relacionamento, o que é relacionamento? Chave primária com chave estrangeira, ó. ID cliente com código cliente. Né? Isso aqui é o relacionamento. Ó. O que é relacionamento? Chave primária com a chave estrangeira, igual mesmo da matemática. Ó. Por que tem que ter o group by? Porque eu tenho a função de agregação aqui. Então, tem que colocar o group by, tudo que está aqui. Como eu coloquei um campo a mais aqui, ó, esse campo precisa vir aqui embaixo, senão vai dar erro. Ó. Group by, o que significa? Agrupa. Desk 3. Então, vou mandar ele pela terceira coluna. 1, 2, 3. Então, tem que ser 4, que eu aumentei uma lá. Ó. Order by 4. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele vai trazer para mim a listagem dos clientes, contando quantos cartões de crédito ele tem. Ó. Então, eu venho aqui. Rodo aqui. Rodo aqui. E ele disse para mim o seguinte, ó, que, né? Carlos Costa tem 2. A Maria Lima tem 2. Você fala assim, mas como é que eu sei que isso está certo, né? Então, isso aqui é a lógica dos relacionamentos das duas tabelas. Aqui 2 tabelas. Tabelinha de cliente e a tabelinha de cartão. Então, é sempre assim, ó, select lá em cima, separa por vírgula, 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 que não tem vírgula, que é o último. From, começa a tabela. Join, né, que significa relacionado com a outra tabela. E aqui, o on, você escreve o relacionamento. Ó. Relacionamento. E o group by é necessário, porque tem função de agregação aqui. O que vai o group by? Vai todos os campos que estão aqui em cima, exceto os que estão nas funções de agregação. Agora, eu rodei, ó. Selecionei, apertei aqui o executar aqui em cima, e olha... Eita, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Vou rodar de novo. Às vezes eu peguei alguma coisa errada aqui. Vou ver por que deu erro. Selecionei aqui. Executei. Então, olha, executou. Você fala assim, mas como é que eu sei que está certo? Então, olha, a Paula Lima aqui é 3, tá vendo? Vamos fazer um teste para Paula Lima.
Né? Vamos fazer um teste para Paula Lima. Ó. Vamos fazer para Maria Lima, né? Ó, fazer um teste para Maria Lima. Maria Lima é código 2, tá vendo? Ó? Maria Lima é código 2. O cliente 2 é Maria Lima. Então, quando eu faço o seguinte, ó. Mas aonde eu vou dar select? Eu vou dar select para saber quais os cartões da Maria Lima. Porque o que o banco faz? O banco pega o código da Maria Lima aqui, vem aqui embaixo, verifica se o código dela está aqui, se o código dela estiver aqui, ele conta quantos cartões de crédito tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela de cartão de crédito. O que o asterisco faz? Traz todo mundo. Traz todo mundo. Né? Onde, né? Ó, o filtro aqui, ó. O filtro, né? Ó, filtro. Onde 2 é o código da Maria Lima. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Olha, quantos cartões de crédito ele trouxe? Trouxe 2, ó. Ele trouxe 40-50 e o 50-50. Então, ele trouxe 2 cartões, ó. Ele trouxe o 40-50 e 50-40. Trouxe esses 2 cartões, ó. Ah, professor. Será que é 2 mesmo? Vamos voltar aqui em cima. Ó. Vamos olhar para, né? Para o cliente 2, ó. Se veio 2 cartões mesmos, ó. Executei. Olha, o cliente 2, vieram 2 cartões, ó. Então, significa que o meu código está funcionando. Só que esse código aqui é um código complexo, ó. É um código complexo. É um código complexo. Agora, como é que eu faço para esse código aqui, né? Ele ficar mais enxuto, né? Faz uma view, ó. E olha como é que se cria view. Preste atenção, olha. Vou apagar tudo para mostrar para você, né? Que você não precisa de se preocupar. Aquele select está certo? Tá. Então, como é que se cria uma view? Assim, ó. Escreve create view, dá um nome para ela, né? Quantidade de cartão cliente, né? Ó. Quantidade de cartão de crédito tem o cliente. As, copia e cola aquele select lá de cima. Né? Só que não pode entrar o order by, ó. Tá vendo esse select aqui? Que eu acabei de fazer, do exercício 2? Copia e cola ele, ó. Ctrl C, vem aqui, na view, Ctrl V, ó. E aí eu só faço o seguinte, eu dou um recuo aqui só para ficar mais claro. Só que o que acontece aqui na view? Não pode ter esse order by aqui, eu tiro ele, ó. Então agora, se eu rodar essa view, estou dizendo, cria uma visão com esse nome, com esse código aqui, ó. Esse ES aqui pode ser maiúsculo ou minúsculo. Então eu vou rodar isso aqui, ó. Selecionei. Presta atenção aqui embaixo, que aqui embaixo é o retorno dos dados, ou se deu certo ou não a execução. Olha lá, deu certo. Se você vier em view agora, em visões, ó, e no pesquisador de objeto, olho para visões, olha, exibições, tradução do inglês aqui no SQL exibições. Você já tem que ter um código aqui, ó, um desse aqui, ó, ver quantidade de cartão de crédito. Vamos ver se ela aparece aqui, ó. Atualiza aqui, ó. Botão direito atualizar. Ver quantidade de cartão de crédito, ó. Olha aqui, ó. Ver quantidade de cartão cliente, tá vendo? Esse aqui que eu acabei de fazer, ó. Ele tem quantas colunas? Vamos ver, ó. Olha lá, tem o código cliente. Isso aqui é uma tabela virtual, ó. Código cliente tem o nome, tem o sobrenome e tem a quantidade de cartão. Em nenhum lugar tinha essa quantidade. A partir de agora, essa visão, essa tabela tem essa lógica aqui. Você fala, ah, legal. E agora, como é que eu ensino as pessoas a usar? Você faz isso, ó. Cartão de crédito, chamei de cliente lá, ó. Então, você está dizendo o seguinte, lista todo mundo da view. Agora, aquele order by lá, você pode colocar ele aqui agora, ó. Olha, quando você rodou esse select aqui, ó, presta atenção, ó. Você rodou esse select, vamos ver quantas colunas tem. Você rodou isso aqui, tem 1, 2, 3, 4. Então, quero ordenar por essa coluna aqui, ó. Então, olha no order, olha, cria a visão, agora eu vou executar a view, ó. Selecione da view ordenado pelo campo 3, ó. Olha lá. Né? Então, esse código aqui, ó, equivale àquele select lá de cima. Ah, mas eu não quero ordenado, eu quero ordenado pelo nome. Então, você ordena pelo 2, ó.
Quem em ordem crescente, põe ASCII, né? Ou não coloca nada, ele coloca ascendente, olha. Olha lá, 2. O que é 2? Coluna 1, coluna 2 é o nome, olha. Ordenou. Quer ordenar pelo sobrenome? Order by 3, ó. Então você faz o que você quer com a tabela, ó. 3, ó. 3 está aqui. Ah, né? Tá vendo que agora ordenou por essa coluna. Então, esse order by aqui significa que você ordena a sua tabela de retorno pelo código que você quer. Agora, compara esse código aqui, ó, com esse código aqui de cima, ó. Tá vendo? Esse código aqui de cima é a mesma lógica da view, só que o que a view faz? Ela esconde a complexidade do código. Agora, o que eu vou fazer? Vou criar uma função e uma procedure para esse exercício aqui, ó. Então, 2.1, né? Vou para o 2.2, ó. Barra asterisco, asterisco barra. Só que agora eu vou inverter, ó. 2.2. Eu vou criar a primeira procedure. Criar uma procedure para o exercício 2.1. Só que o que acontece? Ele tem que receber o parâmetro, né? Tem que receber parâmetro código do cliente. Então, beleza. Ó. Então, vamos fazer aqui a procedure, olha. Então, veja. Para procedure, não tem jeito. Tem que escrever a palavra create, procedure. Tem que dar um nome para ela. Né? O que ela faz? A procedure minha começa com SP. O que ela faz? Ela retorna QTD, né? Quantidade, cartão, cliente. Eu dei um nome para ela, ó. Retorna quantidade, cartão, cliente. As begin end, ó. Esse é o gabarito, ó. Se você entender o gabarito, o resto acabou. Ó. Então percebe, ó, eu fiz o gabarito. Isso aqui é obrigatório, tem que dar um nome. E aqui você tem que declarar uma variável, ó. Arroba code cliente, ó. Também de code cliente, do tipo inteiro. Code key, code cliente, ou code cliente, né? Pronto. Beleza, as begin end. Ah, mas e agora? Agora você copia e cola o seu select, ó. Olha lá, copia e cola o seu select, menos o order by. Copia seu select igualzinho, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou dar um recuo aqui. Por quê? Porque isso aqui, né, é um recurso de programação, você pode colocar todo esse código aqui um pouco mais à direita, ó. Tá vendo? Begin end. E aí? Se eu continuar rodando isso aqui, ó, tá vindo todos os clientes. Como é que eu faço para individualizar por um cliente? Coloco um filtro aqui, ó. Vem aqui, end cliente, está na tabela de cliente. Então, C.id do cliente, que é a chave primária, igual o parâmetro que você forneceu lá, código cliente. Você criou ele aqui em cima, ó. Então, esse aqui é o filtrar pelo parâmetro, ó. Filtrar pelo parâmetro. Parâmetro é assim. Bom, filtrei pelo parâmetro. Tá vendo? Ó? Filtrei pelo parâmetro. Agora, na hora que eu fizer o chamado para essa procedure, eu passo um código do cliente que exista lá na tabela de cliente. Ó. Só que para isso eu tenho que criar a tabela. Ó. Seleciono. Perceba que eu usei a mesma lógica do select. A única coisa que eu fiz, ó, criou. Então, agora, se eu for em procedure, ó, não é exibições, é em programação. Se eu for em procedures e mandar atualizar aqui, ó, olha lá, tem duas procedures agora. Ó. Agora, retorna quantidade cartão cliente, né? Retorna. O que é esse aqui? Retorna a quantidade de cartão do cliente, ó. Então foi esse aqui, ó. Agora, como é que eu executo isso? Ó? Como que você executa a
procedure. Lembrando que procedure se chama do inglês storage procedure, procedimento armazenado. Então, eu guardei um código. Então, como é que você faz isso? Exec, nome da procedure, e o parâmetro que você quer sem parênteses, né? Lembrando que eu estou fazendo uma... Então, por exemplo, eu quero o cliente 2, ó. E aí, vamos executar alguns aqui só para você ver, ó. Ó. Então, vou passar o 2, o 4 e o 6. E aí, ele vai lá e traz para mim, ó. Ó, o cliente 2, ele me trouxe 2 cartões, o cliente 4 me trouxe 2 cartões, o cliente 6 me trouxe um cartão. Agora, você tem a Procedure? Tem. Como é que eu transformo ela no 2.3? Ó, vou copiar exatamente tudo isso aqui, ó, mas presta atenção como é que é fácil isso. Olha. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui, ó, porque agora eu quero criar uma função a partir da Procedure. E esse aqui vai ser o 2.3. Vamos lá, Ctrl V, ó. Então, eu vou voltar aqui em cima, né? Era 2. Né? Era 2.2, eu vou escrever 2.3. Criar uma procedure? Não, agora uma função, ó. Para o exercício 2.1, que recebe como parâmetro, né? O código cliente. Olha lá. Não é função que eu quero? Então, isso aqui não pode ser procedure, é função, ó. Function. O nome também muda, né? Porque função eu chamo de fx. E agora, esse carinha aqui muda, ó. Que é returns table as return. E aí, lugar do begin aqui, ó, é o abre parênteses e lugar do fecha parênteses. Pronto, a minha função está pronta, ó. Inclusive, ela já tem o filtro aqui, ó, né? Aqui já está filtrado pelo parâmetro. Então, agora, ó, o que eu fiz? Peguei a função, peguei a procedure e troquei, coloquei função. Onde estava escrito SP, coloquei FX. Onde estava escrito as, troquei por essa linha aqui. Onde estava escrito begin, eu abri o parênteses, onde estava escrito end, acabou. Ó, a partir de agora, eu tenho a função pronta. Executei. E agora? Agora eu ensino, já que tem um objeto para ser usado, eu ensino a usar. Ó. Como usar, né? Como usar, que é executar a função. Lembra, função, percebe que se eu não colocar como comentário, vem aqui a inteligência artificial e mostra que está com erro. Isso aqui é como se você estivesse executando uma tabela, né? Função select, asterisco from, só que lembra que tem passagem do parâmetro, né? Então, você tem que copiar o nome da função aqui e agora passar o parâmetro entre parênteses, né? Quem é o parâmetro? É o cliente que você quer, ó. 2, 3, o 4, né? 3, o 5, né? 4, 5, acho que o 3 não tem. Olha lá, vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é a mesma lógica. Só a forma de executar que é diferente. Ó. Beleza. Ó. Né? Aí, estou trabalhando aqui né, na função com retorno de tabela. Né? E aí, pessoal, eu vou deixar o exercício 3 para vocês. Né? Olha, ele vai estar com a função. Né? Eu vou apagar aqui, né? Eu vou apagar a view, né? Vou apagar a view. Deixar para você criar a view. Né? Deixar para você criar a view. Você executar a view, né? Ó, executar a view.
executar a view, né? E aí, vamos fazer aqui, né? Como 3.2, criar a view. A 3.3, que é criar uma função a partir da view da view 3.1, né? E aí, como nós estamos, o que ela faz? Vamos ver aqui, ó. O que ela está fazendo aqui, né? É uma tabela de cliente, nome, sobrenome, bairro, calcula total. Ah, agora é créditos, né? Ó, agora ela vai me trazer os créditos, os pagamentos, né? Então, ela vai me trazer os créditos e os pagamentos, né? Então, recebe como parâmetro, ó, recebe como parâmetro o do cliente. Certo que como eu não coloquei, colocar. Então, 3.2 é isso. E vamos fazer o 3.3, ó. Isso aqui vai ficar como atividade de tarefa para vocês fazerem, ó. E aí depois eu vou deixar o e-mail lá e se o pessoal tiver problemas, criar uma procedure, né? A partir da função 3.2, ó. 3.2. O exercício 4, né? Olha, nós temos aqui um interessante esse exercício aqui, né? Vou comentar ele, né? E eu encerro essa gravação de hoje, né? Exercício 4 hoje a gente pode mostrar, né, o cliente aqui com a sua renda, né? E vou dolarizar e vou passar em euro a renda dele, né? Olha que interessante, né? Pegar os dados do cliente, né? E com essas formatações aqui, ó, esse tipo de formato aqui é uma função, ele vai trazer os dados dele em português, né, que é o cruzeiro, vai trazer em euros e vai trazer em dólar, né? Olha só que quando você pega a tabela do cliente, olha, você vem aqui, pega a tabela do cliente aqui, você tem aqui, o cliente tem uma renda, né, renda anual tal, então eu vou trazer essa renda anual em dólar e vou trazer essa renda anual em euros, né? É só usar o formato, né? Esse aqui é do euro e esse é do dólar. Então, olha como é que vai ficar, ó. Eu faço isso, olha, né? O que ele trouxe? Tá vendo? Ele trouxe real, o R do real aqui, trouxe o símbolo do dólar aqui e trouxe o símbolo do euro aqui. A única conta que eu fiz aqui foi uma divisão, né? Eu imaginei que o dólar, né, tivesse a 5,60 e o euro a 6,60. Então, eu fiz essa divisão aqui. Eu peguei a renda e dividi, ó. Então, aqui está uma divisão e aqui está o formato que eu quero, né? Então, o primeiro formato é o C do português. Ó. Então, ele colocou aqui, ó, a renda com o símbolo do real, a renda com o símbolo do dólar e a renda com o símbolo do euro. Tá vendo aquele ezinho lá do euro? É só uma forma, né? E aqui embaixo, né, é uma funçãozinha para você limitar casas decimais, né? Então, quando você quer trazer com 3 casas decimais, ó, quer trazer com 2 casas decimais. Vamos ver se é isso, né? 2 casas decimais. Olha lá, só trouxe com 2 casas decimais, né? Então, você tem um valor, você podia pegar isso aqui de uma tabela também, ó, né? E ele está me trazendo com 2 casas decimais, né? Deixa eu ver o exercício 5, né? A gente usa uma lógica aqui, né? Usa uma lógica aqui para classificar o cliente. Ó, também é uma funçãozinha interessante. Ó. A gente usa a funçãozinha case, né? Quando a renda dele for menor que 500, eu digo que vou criar uma coluninha chamada renda baixa. Quando a renda dele tiver menor que 70 mil, vou criar uma coluninha chamada renda média. Caso contrário, olha, else, né? Que é caso contrário, vou dizer que a renda dele é alta, né?
Ó, case e end case, né? Então, estou pegando a mesma tabela de cliente e estou fazendo uma classificação. Ó. Se você pegar a tabela de cliente, não tem nenhuma classificação, se ele é de renda alta, renda média, renda baixa. Mas é uma funçãozinha que você pode usar no SQL, né, que é o case and case, e criar uma coluna a mais e fazer uma classificação de acordo com essa lógica aqui. Então, o que eu vou fazer lá? Trazer o nome, o sobrenome, o bairro, a renda, só de uma tabela, né? Só da tabela de cliente, né? E vou fazer uma classificação. Olha que na tabela do cliente não tem aquela classificação, se ele é de renda baixa, renda média ou renda alta. Mas a hora que eu faço essa funçãozinha aqui, né, ó, uma coluna calculada, eu criei uma coluna. Vai aparecer essas palavras na última coluna que não tem. Então, quando você roda aqui, ó, né, quando você roda aqui, quando você roda aqui, exercício 5, ó, olha o que aconteceu. Essa coluna eu tinha, ó. Essa coluna eu tinha. Essa daqui eu não tinha, ó. Olha, de acordo com essa lógica que está aqui, ó, ele classificou para mim, ó, que é menor que 50 mil, né? Menor que 50 mil, olha lá, renda, cadê renda baixa aqui, cadê? Ó, cadê você? Menor ou igual a 50 mil, né? O igual entra. Então, 50 mil entrou como renda baixa, olha. Depois, renda média até 70 mil, tá vendo? Ó? Renda média até 70 mil. E renda alta acima de 70 mil. Então, essa coluna aqui, ela foi criada baseada nesse case and case. Olha. Case and case. Então, você pode fazer algumas brincadeiras aí no SQL, né? Fazer algumas classificações legais aí, né? Se você não tinha isso, você pode até colocar essa renda em real usando essa função aqui, né? Ó. Pode até colocar essa renda do cliente aqui, né? Em real, né? Ó. Fazer esse formato aqui, né? Olha lá. Posso até fazer isso aqui, né? Ó. E, olha, agora vai colocar o símbolo do dólar aqui, ó. Olha lá. Pelo menos eu acho que ele vai, né? Olha lá. Percebeu que não tinha, né? Order by 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos ver o que tinha antes, que agora fiquei em dúvida. Z. Só o que ele está me trazendo aqui. Vou comparar. Está me trazendo 50, 50, order by 4, ascendente e tal. Aquela outra. Se eu usar o format aqui, vamos ver o formato. Vamos ver aqui, Ctrl C. Só colocar no lugar desse aqui. Será que trazer a mesma coisa? Vamos ver. Só que aí, order by renda anual, renda anual em real. E agora?
Renda anual em real. Order by ASCII. PESC. Pega do maior para o menor. Um, dois, três, quatro, cinco. 1, 2, 3, 4. Esse order by aqui não está. Com essa função format não está funcionando. Esse format está formatando a renda. Vamos ordenar pelo nome aqui, né? Order by 1. Vamos ver. Order by 1. Ver se ele ordena. CJ, isso. Renda baixa, isso. Então, o propósito desse exercício aqui era mostrar, aqui uma forma de você fazer a classificação com algum termo aqui, né, que interessa, né, ó, renda alta, renda baixa, usando essa funçãozinha aqui, ó, case, end case, né, ó, case, end case. E aí ele cria essa última coluna aqui, né, ó. Tipo de renda do cliente, né, o melhor ficaria esse tipo de renda do cliente, né, aí ele classifica esse tipo de renda do cliente como uma coluna a mais, tá vendo, ó? Essa daqui é o tipo de renda do cliente, ó. Beleza, pessoal, vou parar por aqui, né? Lembrando que eu deixei 2 exercícios aqui para fazer, né? Tá aqui em cima, o exercício 3 e o 4 para vocês fazerem. Vou deixar o e-mail lá, né? E durante essa semana, vocês tentem fazer esses exercícios aqui. É claro que vai precisar do SQL Server, né? Vai precisar de startar o serviço que eu mostrei no início do vídeo, né? Vai precisar de startar o SQL Server, né? Se você não conseguir instalar o SQL Server, interessante você também assistir o vídeo para mostrar os recursos que tem o SQL Server, ok? O exercício 4 e 5 é uma maneira diferente de você formatar dados, né? Essa é uma funçãozinha para você truncar a quantidade de casas decimais, né? E, ó, próxima aula a gente continua a partir daqui, tá ok? Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou postar esse vídeo lá para vocês, postar esse material, né, até a aula daqui, né, o restante daqui não precisa de executar, né, paramos aqui, ó, né, continuamos, né, continuamos na próxima aula. Próxima aula, 14/11/2022. Ok? Então, a aula que vem a gente continua a partir daqui, ó. Então, até aqui vai ser essa aula do dia 7/11 aqui. Eu vou postar lá esse material. A aula que vem a gente traz outro material e outra aula, outro vídeo gravado aí para mostrar aí, né? Select, visão, função e procedure, ok, pessoal? Dúvidas, né? Postem lá no e-mail que eu vou deixar lá no Moodle, ok? Vou parar a gravação aqui e vou postar a atividade da aula de hoje lá, ok? Dúvidas podem me retornar por e-mail ou no grupo do WhatsApp, ok? Muito obrigado aí, né? Vou parar a gravação aqui para a gente encerrar a nossa aula aqui, ok? Então, grato a todos aí, né? Grato a todos por assistir o vídeo.
e até a aula de 14/11/2022. Material no Moodle. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí, um abraço. Precisando, escreve lá no e-mail ou no nosso grupo do WhatsApp que eu respondo, tá? Vou encerrar aqui a gravação, parar a gravação da nossa aula.